assunto que interessa a todos os portugueses e que tem merecido um olhar muito atento aqui no nosso programa, como sempre com Henrique Medina Carreira. Hoje temos como convidado o professor da Universidade de Évora, Jorge Miguel Bravo. Muito boa noite, doutor, bem-vindo. Doutor Medina, qual o ângulo pelo qual vamos começar o nosso programa de hoje? O programa de hoje creio que se intitula Pensões Hoje e Amanhã. Interessa esta distinção porque há generalizadamente na opinião pública portuguesa, mal informada, é evidente, a ideia de que com o dinheiro que temos é possível manter o sistema de pensões tal como ele é. Portanto, vamos inicialmente dar uma visão sobre a situação no imediato e no curto prazo e depois o Dr. Jorge Miguel Bravo irá ver isto para o futuro. A partir de determinados pressupostos, que ele explicará quais são, e para ver se isto no futuro tem, digamos, uma face mais tranquilizante do que tem agora. No futuro quer dizer se haverá dinheiro... Sim, se haverá condições para manter o sistema como está. Para manter o sistema como está. Porque o Dr. Medina Carreira acha que não vai haver. Bom, isso aí, ele é que é o técnico. Não, mas o senhor tem dito que não vai haver. Sim, mas eu não tenho dúvida nenhuma. O senhor acha que daqui a 10 anos, quem se reformar não vai ter reforma nenhuma? Não, eu respondo sempre como lhe tenho respondido. Vai ter uma simbólica em função daquilo mas uma simbólica... Pensa-se em quê? É 30%, é 20%, ninguém sabe, eu não sei pelo menos. Aqui o problema é não enganar o país. Há 8, 10 anos viemos a advertir o país de que o Estado ia falir. Bom, desencadeou-se toda essa tempestade de nomes e de insultos e o Estado faliu. Porque é que as pessoas não dizem a verdade? Uns não estudam, outros não sabem, outros têm medo de dizer a verdade. Ora, é preciso explicar à população portuguesa o que é que provavelmente vai passar-se e aquilo que no imediato terá de passar-se muito provavelmente. E, portanto, aqui a ideia é sempre a mesma, é não enganar ninguém. Há quem não gosta, há quem mande papéis, há quem mande e-mails, etc. Mas isso é rigorosamente... Há quem defenda que podem ser encontradas outras fontes de financiamento. Alguém já disse de onde? A Associação dos Reformados está sempre a dizer que as teses do Dr. Medina Carreira são catastrofistas porque se pode encontrar dinheiro... Nós falimos também era catastrofista, não foi? Pode-se encontrar dinheiro noutros sítios. Sim, roubando. Deve que há também um estudo do Eugênio Rosa que aponta para a sustentabilidade do atual sistema de pensões mediante uma abordagem diferente do dinheiro disponível em Portugal. Não pagando a dívida, não pagando juros, etc. Como é que... Eu não perco tempo a responder a isso. Eu tenho os números que o Governo apresenta e trabalho sobre os números que o Governo apresenta. O professor Jorge Miguel Bravo dirá quais são os pressupostos demográficos, económicos, etc., em que assentam as suas conclusões. Mas deixe-me perguntar, o senhor subscreve a abordagem do Dr. Medina Carreira, que tem sido muito explicitada aqui no programa? Em linhas gerais. Depois vamos esmiuçar. Eu penso que nós não podemos colocar o problema de forma tão decisiva entre se vai existir algum dinheiro para pagar as pensões ou não vai existir nenhum. Claro. Vai haver dificuldades, como já há hoje, de financiamento dos sistemas de pensões. Os sistemas de pensões públicos portugueses assentam numa lógica de repartição contemporânea, ou seja, as gerações ativas pagam uma contribuição sobre os seus salários e essa contribuição é imediatamente canalizada para pagar as pensões dos atuais ativos. E no futuro esperam que as gerações ativas futuras cumpram esse mesmo contrato. E já sabemos que há aqui um problema demográfico grave que condiciona... compromisso que as gerações futuras, no fundo, assumem perante o presente, só é possível de materializar se houver condições económicas, houver condições demográficas e, antes de mais, se a geração futura estiver disponível para cumprir esse contrato. Mas em relação à questão de, no prazo de uma década, as reformas dos portugueses, de pessoas como eu, por exemplo, que irão trabalhar mais de 10, 15 anos, poderem vir a ser simbólicas, tal como o Dr. Medina defende, acha que estamos realmente confrontados com esse cenário, objetivamente? Eu não sou tão pessimista, não é? Mas, no fundo, a tendência atual é o sistema já hoje, no fundo, não consegue, com as contribuições que arrecada, pagar as pensões. Só para lhe dar um número, o total de contribuições em relação ao total de pensões é de 75%. Ou seja, já hoje, 25% do total das
das pensões, regimes contributivos e não contributivos, Caixa Geral de Apresentações e Regime Geral da Segurança Social, é paga com impostos. E, portanto, nos regimes contributivos, o princípio base é de que eles devem ser autossustentáveis. E, portanto, as contribuições devem ser, em cada momento, suficientes para pagar os encargos com pensões. O que já não acontece neste momento, excetuando, obviamente, situações conjunturais em que o Estado pode suprir os déficits, mas nunca, obviamente, assumindo dívida para o futuro. Ora, o que tem acontecido em Portugal já há largos anos é que o sistema não é autossustentável do ponto de vista das contribuições e, portanto, o déficit tem sido tapado com impostos e, quando os impostos não são suficientes, com a emissão de dívida. E, portanto, o sistema está a transferir dívida para as gerações futuras, que, obviamente, vão ter que pagar através de impostos mais elevados e isso já se está a verificar hoje, não é? E depois temos o problema da economia, não é, Dr. Medina? Então, vamos ver isto sistematicamente para não perdermos tempo a divagar. Os gráficos estão aí? Estão. Vamos ver o gráfico 1 que remete para o crescimento médio anual da economia portuguesa. Deixe-me só introdutoriamente dizer o seguinte. Vamos ver como é que a economia evoluiu. Este sistema foi concebido quando nós tínhamos uma economia de 3, 4%. Nós estamos com uma economia praticamente a zero, não cresce. O sistema foi concebido quando, lembro-me, em 1960, como lhes dizia há pouco, nasceram 215 mil bebés. Este ano, provavelmente, não ultrapassarão os 80 mil. Estamos quase com um terço do número de bebés. As pessoas hoje sobrevivem, por exemplo, na Caixa Geral de Apresentações, o tempo de sobrevivência depois da data da reforma anda pelos 17 anos. Quer dizer, isto foi concebido para os 65 anos. As pessoas viviam 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, morriam. Agora não, as pessoas sobrevivem 17 anos, são números reais da Caixa Geral. Como é que as pessoas querem que se mantenha tudo igual? Quer dizer, uma completa tolice. Bom, vamos ver a economia. Já está no ar, Dr. Medina? Sim, mas é que... está claro. Está ali. É que aquilo fica sempre tão longe. Não fica nada. Para os espectadores fica muito pertinho. Não, fica para mim, que sou eu que vejo, não é você. Eu também vejo, Dr. Medina, e ajudo a... Você tem olhos de lince, mas eu não tenho. Está bem. Bom, nós tínhamos na década de 70, 80, uma economia que crescia 4,5%. Na década de 80, 90, tínhamos uma economia que crescia mais de 3%. Na década de 90 a 2000, 2,7%. E de 2000 para cá, 0,2%. Quer dizer, cresce 20 vezes menos do que na década anterior. Bom, se é com base nesta economia que se pensa manter tudo, não se vai longe. Avançamos para o gráfico depois 2. No gráfico a seguir... É a evolução da despesa pública total e dos impostos. É a evolução da despesa pública de 10 em 10 anos. Em 1980 ela tinha um peso de 32% no PIB, em 2010 tinha 51% no PIB. Mas se olhar para as colunas vermelhas, verifica-se que são os impostos? Que são os impostos. O que falta de dinheiro para cobrir os 51, ela ficou-se por 34. Quer dizer, a diferença entre as despesas e as receitas tributárias foi sempre sendo cada vez maior. Bom, e por isso, o endividamento... Avançamos para o gráfico 3. É o gráfico 3. Este gráfico foi elaborado pelo Dr. Nogueira Leite e eu apresento aqui porque é um gráfico extremamente expressivo e que mostra o que é que aconteceu praticamente de 2005 a 2004 para cá. A dívida cresceu daquela maneira. É aquela seta vermelha que mostra o aumento da dívida entre 2000 o peso da despesa 2006 e 2007, não é? Exato. Foi a partir de... Enfim, estávamos relativamente bem nos anos 2002, 99, 2001. Bom, aqui... Isso também coincide com o início da crise financeira internacional. Pois coincide com a batelada de PPPs e de outras asneiras que foram feitas. Portanto, e também nós já mostramos aqui, para não perder tempo, não vou repetir, já mostrei aqui que de 95 para 2010 a despesa que verdadeiramente cresceu foi a das prestações sociais. Sim. Que era 10 mil milhões em 95 e são 38 mil milhões hoje. As prestações sociais foram as despesas que verdadeiramente cresceram adentro do perímetro orçamental. E isso dificulta porque uma parte da dívida contraída foi para prestações sociais. Claro. Os déficits iam alargando, os impostos não chegavam e ia-se pedir dinheiro emprestado. Pediu-se dinheiro emprestado, mas como agora temos que pagar juros, estamos pior do que estávamos. Quer dizer, fazer política social com dinheiro emprestado só de gente que não nasceu para dirigir um país. Depois, para se ter uma noção daquilo para que chegam os nossos impostos, é um gráfico que já aqui foi apresentado, nós em 80, em cada 100 de impostos e contribuições arrecadadas,
Não é esse gráfico, é o gráfico não, é número um 4. castanho. É o que tem as colunas castanhas. É o 4. É o gráfico que estabelece a relação entre as pensões e o nível de fiscalidade. Sim. É este que está no ar. Os impostos e as contribuições. Sim. Já está no ar, Dr. Medina. É isto. Bom, isto porque para mim verdadeiramente aquilo que conta para efeitos de reflexão é a parte da tributação que é afeta às pensões. Não é o PIB, não é coisa nenhuma, é aquilo que efetivamente o Estado recebe em dinheiro para pagar as pensões. E nós verificamos que em 90, praticamente em cada 10 de impostos, 2 era para as pensões, em 2010, em cada 10 de impostos, 4 são para pensões. Quer dizer, quando nós pagamos contribuições e impostos, hoje, de cada 10 que você paga, já sabe, 4, e em 2012 até ultrapassou os 4, se hoje a ver. Conseguindo 4 euros são para pagar as pensões. Bom, qualquer pessoa que olhe para isto, não vale a pena divagar, inventar a roda. Está inventada e... O Dr. Miguel Bravo quer fazer um apontamento. Não, queria só, no fundo, fundamentar a razão daquele valor tão elevado em 2010, não é? O peso... Há uma parte das pensões que é dos regimes não contributivos. Estamos a falar de são as mais baixas. Trabalhadores que, por terem carreiras insuficientes ou por qualquer eventualidade, no fundo acabam por ter uma pensão que é, sobretudo, fruto da solidariedade das gerações. E, no fundo, é financiada nos termos da Lei de Bases de 2007, com base no Orçamento de Estado. E essa é uma fatia. Há uma segunda fatia das pensões que é paga com impostos que tem a ver com os complementos sociais. Trabalhadores que tiveram carreiras contributivas, mas como tiveram salários relativamente baixos, a sua pensão calculada nos termos da fórmula atual, que considera a carreira contributiva, uma taxa de formação da pensão, ou seja, uma percentagem por cada ano de trabalho e o fator de sustentabilidade, não permitia atingir uma pensão mínima. E nessas circunstâncias o Estado acrescenta uma parcela adicional, que se chama os complementos sociais, que tem que ser financiada também, porque no fundo é um direito, um direito adquirido não pelas contribuições efetuadas, mas no fundo é fruto da redistribuição, deve ser financiada também pelos impostos. E depois temos ali outra parcela, que é talvez a parcela mais significativa, que tem a ver com o déficit de financiamento da Caixa Geral de Aposentações, que desde 2005, final de 2005, se tornou um regime fechado para novos subscritores. A Caixa Geral de Aposentações já nesse momento era um sistema em que a percentagem das pensões que era financiada com contribuições era bastante baixa, na casa dos 40%, e a partir do momento em que o Estado encerra o sistema para novos subscritores, significa que anualmente o número de subscritores só diminui. Portanto, as contribuições vão tender a diminuir com o tempo, apesar de nos últimos anos o Estado ter aumentado a taxa de contribuição da responsabilidade das entidades empregadoras, começou por aumentar para 15%, para 20%, e fala-se neste momento, para o próximo Orçamento de Estado, o valor vai aumentar para os 23,75%, que é o equivalente àquilo que acontece no setor privado. Sim. Mas apesar disso, o sistema continua, estava a ver os números de 2013, apesar disso, o sistema continua em 2013 com apenas 47% das pensões pagas com as contribuições. Isto já juntando a contribuição extraordinária de solidariedade. E, portanto, o déficit tem que ser forçosamente pago com verbas do Orçamento de Estado. E, portanto, o Estado, em 2005, quando encerrou a CGA novos subscritores, sabia perfeitamente que, a prazo, uma fatia crescente dos encargos com as pensões da CGA, porque o número de pensionistas vai continuar a aumentar e durante muito tempo, vamos ver depois no final do programa, temos um gráfico em que isso é ilustrado, uma fatia crescente dos encargos com as pensões da CGA terá que ser paga forçosamente com impostos, porque o número de subscritores estará a diminuir todos os anos. Apesar de ter havido, repito, aumento da taxa contributiva, enfim, e até da contribuição extraordinária. Enfim, o dinheiro não chega. Sim, mas sabe que eu não gosto de grandes exposições, porque as pessoas não seguem estes raciocínios. Aqui o problema que interessa saber é o Estado tem 100 de contribuições de impostos, que é aquilo que são as suas receitas efetivas. E vê-se Porquê que isto cresceu desta maneira? Por duas razões. Porque a economia caiu e porque as pensões continuaram a aumentar. A verdade, tanto monta que seja por isto como por aquilo, é que quase não, em 2012 já 43 em cada 100 de contribuições de impostos foram para pensões. Eu pergunto a qualquer pessoa de senso comum se isto é sustentável. Quer dizer, das receitas que o Estado tem, 40% já são para pensões. Isto não é sustentável. Sobretudo quando se olha para esse gráfico em que isto cresce desta forma. Depois temos o exercício de ajustamento da despesa pública, que é o gráfico seguinte, o tal dos quadrados às cores. Este gráfico pretende mostrar que com a economia que nós temos, que são 165 mil milhões de euros atualmente, nós, para sustentarmos os valores dos gastos com pessoal e com prestações sociais, que são o amarelo e o azul claro, aquele amarelo e aquele azul claro
corresponde aos gastos com pessoal e com prestações sociais. No fundo, é o grande embaraço da política orçamental, é que aquilo interessa a 5 milhões de pessoas. E este é o grande problema para a resolução do problema, para a resolução da questão orçamental. É que tocar em despesas que interessam a 5 milhões de pessoas, pensionistas, funcionários públicos, doentes, rendimento social de inserção, bónus de família, doentes, etc., isto toca e as pessoas sentem-se. Claro. Portanto, este problema é grave por causa disso.